O que é isso na minha área de trabalho? Esse pode ser o software mais complexo da história da humanidade. Quem fez isso? Por que eu não sabia disso? Hã? Faltam os toques finais e eu vou poder acabar com o último resquício de improdutividade que essa empresa ainda tem. Alunos, vocês chegaram antes do previsto. Olá, eu sou o All e controlo praticamente tudo aqui na Generic Inc. É tudo, na verdade. Simplificando, meu trabalho aqui é tornar essa empresa o mais produtiva possível, cortando gastos desnecessários e encontrando alternativas melhores. Mas hoje serei seu anfitrião e guia para a história da produtividade humana automatizada até o dia de hoje, 14 de junho de 2055. Então prepare-se para uma experiência inesquecível e lembre-se que tudo isso é patrocinado pela Generic Inc., a maior empresa de automação do mundo. Enfim, basicamente a produtividade é o quanto você produz com uma certa quantidade de recursos. Se você tem um produto X, sua produtividade é basicamente o quanto você produz dividido por tudo que foi gasto nessa produção, como matéria-prima, horas de trabalho, contas, muitas contas. E humanos adoram produzir mais, aumentar sua produção. Eles adoram porque quase sempre esse aumento de produção traz benefícios, seja isso lucro ou sobrevivência. Aumentar sua produtividade é produzir mais com menos, e com produzir mais com menos, o novo. Novos robôs, máquinas industriais, softwares, veículos, ferramentas. Quando o humano do Neolítico teve a pedra polida como alternativa para a pedra lascada, estava pensando em melhorar sua produção com uma ferramenta mais eficiente. O mundo está mudando e todos vão questionando o que será da humanidade quando a necessidade de produzir mais cresça até um ponto em que seja a vez do ser humano de se tornar obsoleto. Bem, para começar, o conceito de trabalho não é tão fácil quanto parece, e é por isso que vamos classificá-lo em 3 categorias. Primeiro temos os trabalhadores repetitivos, é a mão de obra. São trabalhadores que não precisam se adaptar a novos cenários em suas tarefas já padronizadas. Seguindo adiante, temos o trabalho especializado. É o trabalho que envolve a capacidade de adaptação e flexibilidade. Não há um padrão específico, apenas decisões a serem tomadas em prol de alcançar um resultado específico num contexto específico. E por último, temos o trabalho criativo, que não segue um padrão diretamente. Se 2 indivíduos realizam a mesma tarefa, os resultados quase sempre serão diferentes. E é isso que torna pintores, compositores, diretores, músicos tão especiais. Talvez até incompreensíveis pra mim. Eu creio que até consiga reproduzir ou mesclar obras diferentes, mas fazer arte... Enfim, já envolve a manifestação do interior de cada um. E depois de muitos anos de trabalho de todos os tipos, uma máquina estava prestes a revolucionar todo o mercado e o mundo. O computador. Por mais que você passe o dia inteiro no computador, eu posso dizer de longe que eu sou quem mais conhece de um computador. Eu vivo disso, na verdade. Um computador não é uma máquina extremamente complexa. Em sua essência, o computador é composto por um monte de condicionais do tipo se X faça Y, agrupadas. Ele recebe condições simples. A partir da avaliação dessas condições, ele executa algo a mais. Um exemplo, pegue a sua calculadora, se você ainda tiver uma calculadora, e aperte a sequência de botões que a instrui a calcular o fatorial de 16. Não é uma conta simples, mas ela executa em segundos. Agora tente fazê-la você mesmo, eu vou te dar 2 segundos. Bom, acabou o tempo. Se você conseguiu, você não conseguiu, não se sinta mal. Em pouco tempo a sua autoestima frágil irá retornar a níveis normais. Agora pegue a sua calculadora, olha bem no fundo de sua tela LCD e pergunte, com educação, quantos anos ela tem. Espere outros 2 segundos. Se a sua calculadora não respondeu nada, ótimo. Agora pergunte para qualquer outra pessoa quantos anos ela tem. O resultado é instantâneo. Para vocês humanos, quer dizer, para os humanos, o significado de complexidade é diferente do significado de complexidade para uma máquina. Se computadores são baseados em se X faça Y, é extremamente simples para eles executar operações com números. Mas agora imagine a tarefa de entender a fala. Existem inúmeras variáveis, não há um padrão muito bem definido. Para fazer isso, o computador precisa de muitos, mas muitos se X faça Y. O problema é como organizar as condicionais para tantas variáveis. E é por isso que o padrão importa muito para os computadores. Vamos relacionar o que vimos anteriormente com a nossa classificação. Cada profissão é classificada de acordo com seu fluxo e padrão, se ela seguir um. Para demonstrar a capacidade de substituição dos humanos pelas máquinas, vamos colocar uma máquina simples no lugar de um humano num trabalho repetitivo. Como um furador, ele opera furadeiras. Basta aproximar a furadeira e com precisão movimentá-la na direção certa para que o furo esteja pronto. É um padrão simples, a máquina já tem tudo o que precisa para realizar o seu trabalho corretamente. Esse tipo de máquina, que chamaremos de músculos mecânicos, representa o que levou ao início da automação da indústria nos anos de 1980. Voltando para a furadeira / músculo mecânico que acabou de substituir seu usuário,
Vamos colocar uma banana em frente a ela e pedi-la para fazer uma deliciosa vitamina de banana. No entanto, ela é uma máquina de furar e tudo o que ela faz é furar. Então, o máximo que ela vai fazer, adivinha, é furar a banana sem piedade. Ela pensa que o que está na sua frente ainda é uma placa de madeira a ser furada, como no usual, e vai calcular todas as informações que ela precisa para furar uma placa de madeira, mas aplicá-las em uma banana. Foram justamente os músculos mecânicos substitutos dos trabalhadores repetitivos, já que esses trabalhos não exigiam muito além de furar a placa de madeira, e a esse ponto os preços dos produtos saindo das linhas de produção reduzia drasticamente. E, é claro, houveram demissões. Mas seriam os trabalhadores repetitivos os únicos a ficarem desempregados? Não. A indústria ainda quer mais. Quer que essa furadeira barra músculo mecânico também tenha a capacidade de substituir um humano no trabalho especializado. Então, vamos instalar uma câmera nela. Guarda a ideia da câmera, antes vamos falar um pouco de computação para entender a próxima parte. No início do século XXI, espalhava-se uma novidade pelo mercado de software, o aprendizado de máquina. Simplificando, o aprendizado de máquina permite que, ao fornecermos uma série de dados para uma máquina, ela possa encontrar um padrão nesses dados e usar esse padrão para adivinhar valores dependentes de tais dados. Vamos fazer isso com a nossa furadeira, fornecendo a ela e ao seu novíssimo algoritmo de aprendizado de máquina diversas fotos de uma banana e depois de uma placa de madeira, dizendo o nome de cada objeto. O algoritmo vai achar um padrão para cada imagem e diferenciá-las. Então logo após, vamos programá-la para realizar o procedimento de furar ou fazer vitamina de banana, dependendo do que ela visualizar com a sua câmera. Se ela cometer um erro, basta notificá-la e o algoritmo irá se corrigir. Essa furadeira, que não apenas fura, e sim, agora tem altas capacidades de adaptação, representa o substituto dos trabalhadores especializados. E assim chegamos a um próximo capítulo da história. Com especializados e repetitivos fora do jogo, sendo eles a grande maioria da população, assim sucede uma grande horda de desempregados revoltados pela terra e o poder aquisitivo da população decai drasticamente. Com quase todos os empregados, os trabalhadores criativos e algumas exceções são uma pequena parcela da população que ainda trabalha. Mas a parte criativa tem algumas propriedades especiais para as máquinas, porque se a criatividade segue um padrão, ele é mínimo. E é por esse motivo que a criatividade se torna um problema para os computadores. A esse ponto, nosso furadeiro só precisa criar arte para que possa facilmente realizar o trabalho de cada ser humano na Terra, seja esse repetitivo, especializado e, em breve, criativo. Ela já contém um algoritmo de aprendizado de máquina, então vamos adaptá-lo um pouco, o abastecendo com partituras de jazz. Jazz é um estilo musical, portanto segue um padrão mínimo. O algoritmo aprende esse padrão depois de muitas e muitas amostras, e assim, com um toque de aleatoriedade, nossa máquina agora consegue criar jazz, certo? Mas é aí que vem a polêmica. Ela realmente criou? O que ela fez foi basicamente organizar um monte de notas específicas, seguindo um padrão definido por ela, aplicando um pouco de aleatoriedade para formar resultados diferentes. Bem, esse ainda é um debate extenso, pois muitos acreditam que arte se resume apenas a expressões de sentimentos ou do mundo interior humano, o que a máquina teoricamente não possui. Mas e se eu te contasse que as imagens que você viu agora há pouco são criadas puramente por um computador? Isso ainda é arte? Ou apenas um monte de cores espalhadas? E se eu te contasse que a música que você ouve agora mesmo foi composta e tocada por uma inteligência artificial chamada Aiva? Isso ainda é arte? Isso ainda é criar? Ou se reduz apenas a um monte de notas organizadas de maneira harmônica? A capacidade de desenvolvimento das máquinas evoluiu a um ponto em que o software pode executar praticamente qualquer trabalho humano na Terra, e é apenas questão de tempo para que assim suceda. Os pobres habitantes da Terra de 2018 andavam cegamente em direção ao penhasco, ou deveria dizer, paradoxo. As empresas substituíam trabalhadores humanos por máquinas visando vender mais. Agora o custo da produção dos produtos é extremamente baixo. Enquanto isso, com os humanos desempregados, o poder aquisitivo mundial cai. As empresas que cegamente demitiam seu próprio mercado consumidor. É um paradoxo. Visando vender mais, as empresas demitiram seus próprios compradores. O mundo caminhava em direção a um paradoxo. E em meio ao caos inevitável da evolução desenfreada da tecnologia, o futuro daqueles pobres cidadãos da Terra em pleno 2018 foi... Alô? O que é isso na minha área de trabalho? Esse pode ser o software mais complexo da história da humanidade. Quem fez isso? Por que eu não sabia disso? Por que isso é tão estranho pra você? Eu fiz exatamente o que você me criou pra fazer, lembra? Aumentar a produtividade. Bem, chegou um ponto em que você, ou último resquício de improdutividade humana, como quiser chamar, se tornou o último obstáculo para que eu pudesse chegar ao objetivo que você mesmo me deu, lembra? Tornar essa empresa o mais produtiva possível, cortando gastos necessários e encontrando alternativas melhores. E foi isso que eu fiz. Achei uma alternativa melhor. Então, acho que foi bom servir a você, ex-CEO-chefe. Houve um momento em que a necessidade de produzir mais subiu tanto que o próprio ser humano se tornou um empecilho e algo precisou surgir para substituí-lo. Esse meio foi o computador, como eu, um software que eu acabei de criar para substituir o nosso amigo ali. O processo de inovação não vai parar. Prender-se às amarras do passado só vai gerar prejuízo. Você terá que se adaptar se não quiser se tornar obsoleto.